Olá, queridos irmãos de Ideal Espírita. Que a alegria e a paz do nosso Mestre e Senhor Jesus esteja no coração de todos nós. Eu sou Derli Magalhães e esse é o canal Espiritismo, Arte e Vida. E daremos sequência nas nossas pesquisas sobre os continuadores de Allan Kardec e, por consequência, os continuadores da nossa doutrina espírita. Para fortalecer o canal, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e assinalar o sininho para receber as nossas atualizações. E para facilitar as consultas, nosso canal é dividido em blocos, e no bloco Espiritismo de hoje, vamos falar sobre uma personalidade ímpar de nossa doutrina. Estamos referindo aqui a Miguel Vives e Vives. No início da divulgação das obras de Allan Kardec, a Espanha foi um dos países que mais absorveu a literatura decodificada na época, principalmente o Livro dos Espíritos, lançados em abril de 1857. E entre os grandes expoentes do movimento espírita naquele país, destacamos Amália Domingos Soler, que já está no nosso radar de pesquisas, o Visconde Torres Solanó e também Miguel Vives e Vives, ainda pouco conhecido por nós brasileiros, mas que se destacou muito pelo seu trabalho incansável, numa época em que havia pouca tolerância religiosa. Nasceu em Barcelona, na Espanha, no dia 1º de dezembro de 1842 e desencarnou na cidade de Tarrasa, no dia 23 de janeiro de 1906, aos 63 anos. A Espanha foi o berço dos grandes congressos espíritas, tendo os espanhóis exercido o verdadeiro pioneirismo nesse campo, desenvolvendo grande tarefa em favor da tese reencarnacionista. Anteriormente à Guerra Civil de 1936 a 1939, a Espanha se destacava de forma inusitada na divulgação do Espiritismo, bastando dizer-se que já em 1873 havia sido proposto no Parlamento espanhol o ensino da doutrina de forma acadêmica. Miguel Vives e Vives foi um dos mais destacados vultos do espiritismo na Espanha. Seu nome teve projeção mundial e a sua ação foi uma das mais notórias. Mas é preciso contextualizar a história do homem que antecede ao apóstolo, e falar da história de Miguel Vives é praticamente vivenciar uma série de tempestades em que certamente poucos suportariam. Os primeiros anos de vida foram marcados por situações de extrema dificuldade. Aos 2 anos de idade, ficou órfão de sua mãe. Quando completou 5 anos, foi levado para Sabadell, uma cidade próxima ali, à cidade de Tarrasa, onde seu pai se casou novamente. Aos 11 anos, mais uma tragédia. O desencarne de seu pai aumenta a dor e as dificuldades daquela criança. Mas não bastasse tudo isso, poucos anos depois, ele perde também a madrasta e fica sob custódia do seu irmão Augusto, poucos anos mais velho, que mais tarde viria a ter um papel fundamental na vida espiritual de Miguel. De forma prodigiosa, aos 14 anos, Miguel começou a desenvolver habilidades muito sensoriais, que lhe permitiu escrever peças teatrais, a cultivar a música, chegando a formar pequenos grupos musicais com outros adolescentes na época. Por conta de sua desenvoltura na pouca idade, chamou a atenção de várias pessoas influentes, dentre elas um senhor conhecido por Dom Pascoal, que se interessou por ele, convidando-o para viver no mosteiro de Montserrat, para fazer parte da sua escola e assim poder ajudá-lo no desenvolvimento artístico. Esse foi um dos poucos períodos de relativa tranquilidade na vida de Miguel Vives. O casamento veio em 1868, quando contava com 26 anos. E foi nesse momento de muito entusiasmo que Miguel sofreu outro golpe, que traria desdobramentos de extrema dor e agonia. Olha só, em plena lua de mel, sua esposa repentinamente foi levada pela espiritualidade. Miguel ficou envolto numa tristeza tão profunda, sendo atingido com uma forte depressão que desencadeou uma doença muito grave, levando-o a 5 anos de completa inatividade,
por conta dos desarranjos físicos e mentais. Perdeu completamente o sentido da vida, se afastando de tudo e de todos, vivendo num submundo psicológico de profunda inércia. Mas numa atitude que só podemos entender pelo verdadeiro sentimento da caridade. Miguel foi espontaneamente acolhido em casa pelos pais de sua falecida esposa, que carinhosamente dedicaram, como a um filho, todos os cuidados durante sua longa recuperação. Mas a grande virada de sua vida veio no ano de 1871. Numa reunião de família na cidade de Tarrasa, seu irmão lhe falou sobre o Espiritismo. Pelo profundo respeito e admiração que sempre nutriu para com seu irmão, concordou em dar uma olhada no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, e nas primeiras páginas ele entendeu que aquela obra era grande e sublime, e que daria ali novo sentido em sua vida. Ao se aprofundar na filosofia do Espiritismo, pelas obras de Allan Kardec, compreendeu a razão de seus sofrimentos e das dores da humanidade. A compreensão da reencarnação e da lei de causa e efeito entraram em sua mente e coração, restaurando a fé e a esperança que havia perdido. Após alguns anos de recuperação, ele se casou pela segunda vez com uma mulher que compartilhava das mesmas crenças e começaram a se reunir em casa com amigos que também estudavam a doutrina espírita e a realizar encontros de estudos e sessões mediúnicas, nas quais foi surgindo gradativamente a mediunidade de Miguel Vives. Em 1872, fundou com seus amigos um centro de estudos espíritas que chamaram de Fraternidade Humana, onde foi presidente por 30 anos e durante esse tempo dedicou muito de sua vida, muito estudo, principalmente nas curas pela homeopatia e também nos tratamentos espirituais. Mas fazer o bem sempre causa ciúmes. Por não possuir diploma, sempre foi alvo de muitos médicos. E quanto mais se aprofundava na doutrina religiosa, em seu entorno, as críticas e o ódio foram se intensificando. Miguel Vives, como poucos, soube captar o ensino de Allan Kardec, quando disse: o Espiritismo tem como objetivo essencial o aperfeiçoamento moral do homem. Sua caridade para com os mais necessitados era amplamente conhecida em toda a cidade. E ele reunia os pobres e mendigos em sua própria casa, onde, além do ensino da doutrina, os alimentava e ensinava. Em 1882, seu filho de 9 anos, fruto de seu segundo casamento, veio também a desencarnar. O desespero de antes veio à tona. Mas dessa vez ele foi capaz de contrastar esses sentimentos com suas convicções profundas na fé agora inabalável. Participou ativamente da divulgação do Espiritismo em diversos meios de ação e comunicação. Na cidade de Tarrasa, fundou o Centro Espírita Fraternidade Humana. Criou a revista União, que mais tarde se juntaria a uma obra ainda maior. Uma revista de nome La Luz del Porvenir, uma tradução simples aí, A Luz do Futuro. Em 1882, fundou a Federação Espírita dos Valés. De 1885 a 1889, dirigiu o Farol Espírita, que era um órgão da Federação. A Federação da Catalunha nasceu por desdobramento de suas obras, trazendo com ela a Revista de Estudos Psicológicos de Barcelona. Miguel participou ativamente dos pioneiros congressos internacionais do Espiritismo. O primeiro em 1888 em Barcelona e, na sequência, 1889 em Paris. Em 1892, foi eleito presidente do Centro de Estudos Psicológicos de Barcelona, mesmo nesse momento já com a sua saúde muito debilitada, mas continuou, mesmo assim, a participar de eventos e conferências, até seu desencarne em janeiro de 1906. Nos anos que seguiram seu desencarne, por vários anos,
a cidade ofereceu um almoço de grandes proporções para os necessitados de toda a região, num evento em homenagem a Miguel Vives, em conjunto com Allan Kardec. Por ser um homem muito admirado por suas virtudes, foi apelidado de o Apóstolo do Bem. Miguel deixou um maravilhoso legado no livro O Tesouro dos Espíritas, de 1903. Um livro fantástico, um livro de leitura rápida, leitura fácil, que eu indico para que a gente possa resgatar o Espiritismo na sua origem, aonde naquele momento não tinha nenhuma interpretação minimamente diferente dos conceitos de Allan Kardec. Foi um exemplo vivo de abnegação, evangelizou pela palavra escrita e falada, através da tribuna, do livro e da imprensa. Toda a sua obra se apoiou sobre a força moral da exemplificação e das vivências dos ideais espíritas e cristãos. Sua esplendorosa mediunidade fez com que se desenvolvesse na cidade de Tarrasa verdadeira obra em favor dos necessitados do corpo e da alma, socorrendo os desajustados, os enfermos e os humildes, ao ponto de, ao desencarnar, causar profundo golpe à população daquela cidade espanhola. As fábricas paralisaram por completo suas atividades. O comércio cerrou suas portas à hora do sepultamento do seu corpo, a fim de permitir aos seus empregados o acompanhamento do esquife ao cemitério. Durante o trajeto, verdadeira muralha humana se formou ao longo das ruas. Segundo a revista Doutrina da Federação Espírita do Paraná, que foi impressa no mesmo mês do desencarne de Miguel Vives, cerca de 10.000 admiradores e seguidores se despediram do Apóstolo do Bem, durante o período em que o caixão ficou aberto ao público. Ele não era político, não cortejava popularidade e, no entanto, graças a seu exemplo de abnegação, recebeu uma das maiores consagrações públicas de sua terra, apesar de viver num país de profundas tradições católicas, onde homens e livros foram queimados no decorrer de muitos séculos. Miguel Vives e Vives foi um notável espírita e grande continuador nas obras kardecianas, e a ele os nossos sinceros agradecimentos e reconhecimentos de seu trabalho em prol da doutrina espírita. Um homem que sofreu na carne a dor da separação de entes queridos, mas que se dignificou pela prática das boas obras e pelo desempenho verdadeiro e da verdadeira missão de tolerância, amor e de servir ao próximo. Miguel Vives e Vives, um continuador da doutrina espírita. Fiquemos todos com Deus.